Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui para falar de um livro que me pegou de surpresa, que eu não esperava gostar tanto, mas que eu adorei, que é o Grande Gatsby, do Fitzgerald. Eu li ele aqui nessa edição do Clube de Literatura Clássica, uma edição muito bonita, capa dura, bem caprichadinha. Ele sempre vem com um card, né? E com o marca-páginas. Essa minha edição, ela tem 358 páginas, 360 páginas, mas ela é bilíngue, né? Então aqui tá em inglês, aqui tá em português. Então é um livro bem curtinho, tá? Se a gente desconsiderar as páginas em inglês, é metade disso porque tá 360 páginas com pós-fácil e tudo mais. Então é um livro bem curtinho. Eu olhei aqui para minha estante e falei: "Ah, deixa eu ler você". E eu confesso que eu não sabia nada da história do Grande Gatsby. Eu sou uma pessoa que eu não me importo com spoiler. Inclusive eu gosto. O spoiler ele não atrapalha a minha experiência de leitura. Eu me importo mais em como as coisas vão acontecer do que com o que vai acontecer. Então, spoiler para mim não é um problema, nunca foi um problema. Mas o Grande Gatsby, eu fui sem saber muita coisa. A única imagem que eu tinha do Grande Gatsby é a do filme. É uma imagem do Leonardo DiCaprio com uma tacinha, assim, porque eu também não assisti o filme, tá? Então eu realmente não tinha, não tinha muita noção do que eu encontraria aqui neste livro. Eu sabia que era um livro da década, que se passava ali na década de 20 e que ia retratar a alta sociedade norte-americana e que tinha muitas festas. É só o que eu sabia, até por conta dos trailers ou fotos que eu vi do filme, mas da história eu não sabia nada. Tanto é que eu precisei pesquisar um pouquinho do contexto histórico do que estava acontecendo nos Estados Unidos ali no momento em que o livro se passava, porque eu não me recordo de ler muitos livros que acontecem aqui na década de 20. Nada me vinha na memória, então eu precisei entender melhor para me contextualizar. Então, a gente está aqui em 1920, 1921, e a gente tem os Estados Unidos que acabou de passar aí pela Primeira Guerra Mundial, está acontecendo um boom econômico e um crescimento, né, financeiro, um crescimento de consumo, expansão da indústria, enriquecimento da população. Então, a gente vai ter aqui os novos ricos, né, uma grande parte da população enriquecendo. E a gente vê tudo isso acontecendo aqui. Por isso que, para mim, o contexto foi importante, certo? O que a gente encontra aqui em O Grande Gatsby? O livro começa sendo narrado pelo Nick Carraway. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele tá dizendo, né, ele fala um pouco ali sobre a família dele. Ele vem de uma família que tem dinheiro, porém também não é muito rica. E ele está indo ali para Nova York para estudar, para aprimorar os seus estudos na venda de títulos de ações. Aí ele explica que lá ele vai se acomodar, existem duas ilhas, West Egg e East Egg. E ele vai se acomodar na East Egg, ele aluga uma casinha entre duas mansões, e uma das mansões é do Gatsby, né? Ele comenta que um dos vizinhos dele é o Gatsby, mas leva um tempo aí para o Gatsby aparecer de fato aqui na nossa história. E ele mostra aqui que em West Egg moram os ricos de gerações, né? Os ricos geracionais. E na East Egg costuma morar os novos ricos. Então há um certo preconceito aí entre uma ilhazinha e outra. Ele tem uma prima, a Daisy, que é casada com o Tom, que mora em West Egg e convida ele para jantar, certo? O Tom se formou com ele, estudou com ele em Yale, era da mesma fraternidade, perdão, ele nem estudou, era da mesma fraternidade. O Nick é formado em Yale, e lá também ele vai encontrar uma amiga da prima dele, a Jordan Baker, que é uma tenista, uma golfista, perdão. E eles ficam ali conversando. Você vê que é um jantar bem fútil, bem superficial, bem em alta sociedade americana dos anos 20 mesmo. E como quem não quer nada, esta amiga da prima dele comenta que o marido dela tem um amante e que ela sabe, a esposa.
já ficamos meio assim, né? O Nick comenta também ali, narrando pra gente, que o vizinho dele, o Gatsby, que ele ainda não conhece, é uma pessoa que dá muitas festas. E vão centenas de pessoas, centenas mesmo, e pessoas ricas, pessoas influentes, mas ele fica ali só observando, né? Tem um momento aqui em que ele tá indo para Nova York, ele vai com o Tom, o marido da prima, não contente, né, de saber que ele tem uma amante, ele busca a amante, eles passam o dia com a amante e a irmã da amante, assim, tudo muito beira um absurdo, tá, gente? A hora que eu li essa parte eu fiquei, gente, como assim? E, inclusive, no final do dia rola uma briga porque a amante, eu me esqueci o nome dela, mas a amante comenta sobre a Daisy, o Tom não gosta, dá um soco no nariz da mulher, quebra o nariz da mulher e você fica, meu Deus. É tudo muito absurdo, assim. E até que acontece do Gatsby convidar o vizinho, né, o Nick, o nosso narrador, para uma festa na casa dele. E ele passa a frequentar essas festas, ele não conhece ninguém, ele acaba encontrando, né, a amiga da prima dele, a Jordan Baker, e ele começa a narrar ali, é tudo muito fútil, mostra as pessoas comentando sobre a biblioteca, tem uma cena que eles encontram um bêbado ali na biblioteca, e ele fala, olha, os livros são de verdade, mas ninguém nunca leu. Então, assim, tudo bem superficial mesmo. Nessa época havia lei seca lá nos Estados Unidos, tá? Então, havia muito contrabando. E aqui no livro, ele cita muitas pessoas que enriquecem de forma suspeita, né? O Gatsby convive com algumas pessoas que muito provavelmente estão envolvidas no contrabando do álcool. A gente percebe isso daqui, mas como eu disse, para eu entender o contexto, eu precisei dar uma pesquisadinha e aí eu soube sobre a lei seca e sobre essa proibição da venda do álcool. Muitas coisas acontecem aqui. Por mais que seja um livro curto, como eu disse, numa edição normal, ele deve ter menos de 200 páginas. Mas o Fitzgerald, ele foi direto, ele foi sucinto, ele não fica enrolando, né? Eu tenho até um pouco de medo de falar um pouquinho mais e dar spoiler, porque, como eu disse, eu não me importo de spoiler. Mas foi muito legal entrar nessa história sem saber nada sobre ela, porque eu fui pega de surpresa, né? Eu me peguei surpreendida realmente com os acontecimentos. A gente acaba descobrindo que o Gatsby, ele mora ali, não é por acaso, ele dá aquelas festas, ele tem um intuito. Ele se aproxima do Nick, né, que é o nosso narrador, por conta desse objetivo dele, que envolve o passado. A gente descobre que Gatsby, na verdade, não é Gatsby. Nessas festas, né, que ele dá, quando você começa, ele até nem aparece muito. Muitas vezes ele dá a festa e ninguém vê a cara dele. Rola muita conversa, as pessoas falam que ele estudou não sei onde, ele veio de Oxford, ele matou alguém, ele herdou. Então, assim, o passado dele é envolvido de mistério para essas pessoas. Mas tem um momento aqui onde ele vai se confessar ali, vai contar toda a sua história para o Nick, porque ele precisa da ajuda do Nick, de uma certa forma, né? Eu não vou dar muitos detalhes, porque eu não sei se você que está vendo esse vídeo já leu o livro ou não. E eu gostaria que você fosse pego de surpresa tanto quanto eu. Mas, ó, eu não vi o filme, então eu não sei o quanto o filme está fiel ao livro. Então, talvez, se você já viu o filme, você já saiba o que acontece na história. Mas eu acho que é legal chegar sem ter essas informações e ser surpreendido como eu fui, porque eu ficava assim, como assim? É sério isso? Meu Deus! Porque eu realmente não estava esperando.
Mas é um livro muito bom. É um livro, assim, como eu estava dizendo, ele é sucinto, ele é rápido, ele é direto, só que ele mostra muito bem, ele retrata muito bem a sociedade da época, e o quanto as relações eram superficiais, eram interesseiras. Tem um momento aqui em que o Gatsby precisava das pessoas, né? Precisava do apoio das pessoas. Não o Gatsby diretamente, mas quem já leu sabe aí do que eu tô falando, é mais o Nick, né? E ninguém aparece, né? Centenas e centenas de pessoas passavam pela casa dele toda semana nas festas, mas ali, no momento mais crucial, ninguém apareceu. Então, você fica, o quanto essas amizades, né, baseada no luxo, baseada no poder aquisitivo, o quanto elas são reais. E ler esse livro é isso que é interessante em ler os clássicos, né? Não é um clássico à toa, é um clássico porque, olha, foi escrito em 1920, 21. Ele estava retratando o que ele via na sociedade daquela época, mas ainda é atual. A gente ainda vê muito esse tipo de coisa acontecendo aqui, né? O quanto muitas relações são superficiais, quando tudo é muito efêmero, as pessoas só estão ali enquanto você pode oferecer algo para elas. A partir do momento em que você não tem mais utilidade, a sua presença não é mais necessária. E isso fica muito claro aqui. O Fitzgerald fez um trabalho excelente, assim. É um livro que eu recomendo demais. Eu terminei de ler esse livro já tem uma semana, só que eu só consegui vir gravar hoje. E ele tá ressoando, sabe? Aquele livro que você tá fazendo alguma coisa, você lembra do final, você lembra de algum acontecimento. E eu amo, amo, amo quando eu encontro um livro com um potencial desses. E eu não esperava nada deste livro, de verdade mesmo. É um livro que nunca me interessou, é um livro que eu nunca falei assim, nossa, eu morro de vontade de ter. Eu tenho esse livro porque quando eu renovei a minha assinatura com o Clube de Literatura Clássica, eu ganhei 6 outros livros e ele estava incluído, mas não era um livro que realmente estava no meu radar para ler tão cedo, mas ainda bem que eu li, viu, gente? Recomendadíssimo, recomendo muito a leitura. Não falei muito sobre a história, porque eu realmente acho que ser surpreendido vai fazer diferença ao ler essa história aqui, mas é uma história que me deixou muito reflexiva, é uma história que deixa a gente pensativo mesmo, que mostra o quanto a gente só tem valor enquanto tem utilidade, enquanto a gente puder oferecer algo, e deixa bem claro, assim, não é tão cheio de detalhes, mas dá para entender um pouquinho porque os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não, a década de 20, de um modo geral, era conhecido como os loucos anos 20, né? As pessoas realmente, eu acho que por conta aí de estar num pós-guerra e estar prosperando, as pessoas queriam viver, então elas bebem, elas fumam, elas dão festas, elas, né, traem, e não se importam com nada, enfim, não que hoje isso não aconteça, né, mas enfim, fica aqui a recomendação, se você já leu e quiser deixar um comentário, se for dar spoiler, avisa, né, para ninguém ler e ser surpreendido, mas a gente continua debatendo nos comentários, caso você tenha lido. Se você não leu, fica aqui a minha recomendação. Até mais. Tchau!